Fala time, mais uma análise então do índice. Hoje a gente teve aqui alguns padrões, né, como caixotes, tá, de price action. Esses padrões de price action vão se repetindo ao longo dos dias, beleza? Então começando aqui pelo índice, no começo aqui ele fez um fundo em torre, em cima da média de 200, que é aquela linha azul que a gente tem ali, tá? Então aqui a gente já poderia pensar em traçar um pivô de alta, ó, fez aqui um topinho mais alto que a máxima do dia, né, que foi ali no começo às 9 horas da manhã, abriu em queda, que ela tinha sido a máxima. Aqui às 9h15, nos 77.600 pontos, a gente teve a mínima do dia, então formou aqui o pivô, tá? Tinha um topo mais alto que o anterior. Aqui tínhamos também, acabou fazendo um recuo, ó, nessa barrinha aqui vermelha, tá? Depois continuou caindo, chegou aqui no 78.175, fazendo a sua mínima desse movimento, tá? E aí aqui já tínhamos então esse pivô de alta. No exato momento que fez esse candlezinho vermelho aqui, já meio que decretou esse pivô de alta. Então a gente poderia fazer projeções, tá? Eu já vou deixar aqui a projeção, vou deixar a projeção máxima, tá? E vou botar aqui esse local já marcado. Aqui seria a saída da operação, né? A projeção de 100% do pivô de alta, tá? Aqui antes também a gente teria também um outro local. Então a gente já sabe que lá naquele local verde seria a saída do 100%. E aqui na Fibonacci, onde eu deixei marcado, seria o 61,8, tá? Seria essa projeção. Onde é que a gente poderia pensar em fazer entradas? Onde é que a gente poderia pensar em fazer entradas? Aqui eu consigo ver dois locais bem interessantes, tá? Vou dar um pequeno zoom. Olha só. Quando fez essa barra aqui, ó, olha o volume, como entrou um volume bastante, né? Bastante alto aqui, comparado com os volumes anteriores, tá? Às 9h30 da manhã, acabou entrando bastante volume. Então esse candle aqui já estava dando meio que a entender que o mercado hoje era para cima mesmo. Teve também a injeção, né, de grana lá dos Estados Unidos, né, se eu não me engano, 2,3 trilhões de dólares de injeção de liquidez no mercado. Tá? Isso é uma notícia boa, entre aspas, ela é boa, né? Momentaneamente é bom. Tá? Isso que a gente precisa saber. E essa vela aqui, galera, contrária, ela entrega o jogo. Tá? Porque se justamente uma vela antes, ó, na vela das 9h30 fez um candle com bastante volume, com um corpo de 530 pontos, mas sendo que chegou a ter 780, um pouquinho mais de 780 pontos, mais ou menos 800 pontos, a segunda vela foi mais ou menos um terço, tá, desse movimento. Ó, 285 pontos e um volume ridículo comparado a ela. Tá? Então aqui poderia ter sido uma entrada, bem aqui. Tá? Bem ali. Onde é que seria o seu stop? Aqui, tá? Neste local. Então vamos medir aqui o stop, olha só. O stop máximo aqui daria 420 pontos. E a primeira saída da operação seria aqui, tá? 905 pontos. Então, pô, já dava uma margem muito boa. Se eu considerar até o alvo final de 100% de Fibonacci aqui, ó, a gente teria isso aqui, ó. 1.310 pontos comparado com 435. Então, dá mais ou menos aí 3 vezes para 1 de loss, caso perdesse, tá? Nessa primeira fase do dia. Depois, galera, vou pegar aqui as entradas, stops e locais de gain. Depois, nem vou usar Fibonacci nessa segunda parte do dia, tá? O mercado, então, fez aqui, ó, esse candle gigante, tá? Fez esse candle gigante às 11h25, ó, um candle de nada mais, nada menos do que 1.115 pontos, tá? Talvez, inclusive, tenha sido aí, né, aquela notícia da injeção de liquidez, tá? Então, olha só.
1.115 pontos de alta, com um volumão desses aqui, tá? Um volumão absurdo desses. Essa barra aqui, depois de um movimento extenso de alta desses, ela acabou sendo uma barra de exaustão, tá? Esse volume aqui foi o volume de exaustão, esse volume aqui foi de ignição. Então a gente teve um volume muito alto para começar essa tendência de alta e um volume bem alto, maior do dia, para encerrar esse movimento de alta. E aí depois, galera, o movimento então começou a fazer uma reversão, né? Tivemos aqui os 3 corvos negros, tá? Candle vermelho, candle vermelho, candle vermelho, tá? O mercado começou a consolidar, encontrou, na verdade, aqui, posso fazer aqui então, de certa maneira, uma resistência, né? Encontrou uma resistência, que também foi baseado nesse local aqui, tá? Então, tivemos aqui um suporte, né? Era uma resistência aqui e acabou sendo um suporte nesse momento aqui, tá? E aí, quando tivemos, então, o rompimento desse suporte e o rompimento desse caixote, a gente justamente teve uma outra entrada muito boa no dia, aqui, tá? Ah, Vinícius, mas eu não gosto muito de operar rompimentos. Beleza, opera então baseado no pullback, que está um pouquinho depois aqui, ó. Tá? Poderia ser esse, poderia ser o anterior, pullback, tá? E aí, olha aqui, ó, olha só onde é que ficaria o stop. O primeiro stop, se fosse no rompimento, seria aqui, tá? Vamos calcular. A entrada teria sido nesse local, tá? Como eu mostrei antes. Então, dava 665 pontos de stop loss, tá? Vamos ver onde seria o alvo. O meu alvo, no máximo, seria aqui. Por quê? Porque tem a média de 200, tá? Não preciso nem ver Fibonacci. Meu alvo máximo seria ali. Então, aqui até aqui, ó, 795. Dava um pouquinho mais de um para gain, tá? Um pouquinho mais de um de gain. Se fosse no pullback, o stop seria bem menor, seria aqui nessa sombra, tá? Então, veja só, 320 para um alvo de 700 e tanto, né? 320 para um alvo de 655. Então, dava mais ou menos 2 para 1 nesse outro caso aqui, tá? Então, basicamente, as entradas aí que a gente teve no índice foram essas, tá? Até poderia pensar em fazer alguma entrada aqui de pullback também na média de 200, tá? Mas também o movimento já estava bem espichado e tem que ter isso em mente, né? Levar isso em consideração. Quando o movimento já está muito espichado, pegar um pullback desses pode ser um pouco desastroso, tá? Então, eu prefiro fazer entradas depois de uma consolidação e tal, porque aí o movimento, basicamente, ele definiu ali o lado que ele queria, tá? Então, aqui, para mim, foi a melhor entrada na parte da tarde e essa aqui é a melhor entrada na parte da manhã, tá? Esses candles aqui que contrariam a tendência com pouco volume, esse aqui também, são bem interessantes, tá? Então, basicamente é isso. Deixe seu like, tá? Não deixe de se inscrever. E meu muito obrigado. Valeu!